Sejam bem-vindos para um dia de portal energético. Hoje é dia 17 de julho, pedindo aí aconselhamento para toda a rede de apoio espiritual que está sempre nos amparando, conduzindo. Qual é a mensagem, né, que a gente tem aí para esse momento da vida? Eu vou tirar uma cruz celta e eu vou compartilhar aí com vocês a mensagem. E cada cartinha eu tô usando pela segunda vez o baralho do Thoth, que é o baralho que foi feito pelo Aleister Crowley. É muito interessante isso, né? Essas crenças que colocam na gente por conta do misticismo e daquilo que a gente não sabe, não conhece. Eu lembro que eu fui visitar um museu que tinha inúmeras coisas do Aleister Crowley e eu sempre ouvi dizer que ele era um satanista, então nunca tive interesse de querer conhecer o baralho. E é muito maluco isso, assim, tipo, como as pessoas tendem a demonizar aquilo que elas não conhecem. E é interessante eu poder me conectar com a força desse baralho, porque ele conseguiu, né, nas imagens, trazer aí uma energia diferente daquela que os baralhos tradicionais trazem. E isso te amplia o saber, isso te amplia a sua visão sobre aquilo que você já conhecia. É uma outra perspectiva, é alguém falando diferente, né? E a beleza do tarô, eu acho que é essa. É a gente ver tanta gente trabalhando com as cartas, com inúmeras também leituras, né? Tipos de leitura, com baralhos diferenciados, tiragens diferenciadas, mas trazendo essa mesma pureza de conexão com as cartas, porque o tarô ele é isso, ele não é algo definido. Essas imagens, ela tem o poder de conversar com cada um de vocês. Por isso que o tarólogo sempre te mostra o desenho, a imagem, porque cada cor, cada símbolo tem um poder de ativar alguma coisa dentro de vocês também. Não sendo literal naquela tradução do que a carta tá querendo, né, conversar. Mas bora de conversa mole, vamos lá. Olha só, no centro da cruz, o que saiu foi o Cavaleiro de Copas. A gente fala sobre uma carta de poder do signo de Câncer. Estamos, né, num mês canceriano. Então, a energia desse portal 77 é de fato a gente poder invadir esse espaço emocional que talvez a gente nunca queira. O Cavaleiro de Copas, ele traz essa força, né, de fogo, de atitude, de ação e não de passividade. Ele traz essa pitadinha dessa força para invadir as nossas emoções, para conversar com aquilo que ainda dói, aquilo que ainda nos paralisa. E é uma energia fabulosa, onde a gente quer curar a raiz desse problema. A gente quer ir no centro, a gente quer ir lá no coração, como se cada dor que a gente sente tivesse um coraçãozinho dentro, mantendo ela ainda viva, sabe? Pulsando, porque a dor, existe alguma relação aí com memórias, e elas ficam vivas, como se tivessem esse pulsar, pulsando, chamando você, lembra? Tá aqui ainda, tá doendo ainda, incomoda. Só que o Cavaleiro de Copas, ele não tem medo de ir lá e conversar com essa dor e fazer ela entender que esse movimento do coração é só para manter ela ali, ativa de certa maneira. Amando, que começou a chover bem forte, bem agora, na hora da leitura, olha isso. Os gatinhos estão lá fora, vão chegar
encharcados. E o que está cortando essa questão, que é a gente ter toda essa coragem, o que vem ali, né, cruzando esse caminho, pode ser numa maneira benevolente ou nem tanto, é a carta dos 6 de copas. Nossa, essa carta representa o prazer. Prazer no que a gente sente? A gente precisa encontrar dentro desse batimento de memórias de situações que a gente viveu, aprendeu, se decepcionou. O 6 de copas, ele é a harmonia daquele sentimento quando a gente ainda está experimentando essa vida terrena. Que as cartas dos arcanos menores, elas estão falando com a gente sobre essa coisa da rotina. Tudo que eu tô fazendo todo dia, repetindo. E nessa repetição de coisas, talvez em algum momento teve aquele sparkle, que é o quê? Aquele ponto de magia, um brilho. Sabe quando as coisas fazem até aquele barulhinho de fadinha, assim? Sabe? Quando alguma coisa que você fez, você sentiu isso, que nem aquela moça do programa da Mary Kondo, né? Que ela fala isso, as roupas têm que ter aquela alegria, aquela felicidade, esse momento assim de muita felicidade junta. E aí você consegue entender o que você tá fazendo aqui. Quando tá tudo bem, quando a chuva tá caindo lá fora e você não se incomoda. Quando você não fez nada ainda no seu dia, e isso também não te incomoda. Quando você escolheu se amar em primeiro lugar, isso também não te incomoda. Parece que é difícil a gente chegar nesse ponto onde a gente tem orgulho de quem a gente é, como nós estamos, sobre o que nós estudamos e conhecemos. Parece que é um momento assim de paz, onde você fala, nossa, não preciso de nada. Tá tudo bem aqui, ó. Nesse instante. Porque no próximo instante talvez eu vá precisar. Eu vou precisar ir ao banheiro, eu vou precisar comer. Algum outro estímulo vai ter que ser alimentado. E no topo dessa questão que tá ali na nossa consciência, a gente já sabe que lidar com as emoções pode nos levar para um lugar de exclusão. Saiu a carta do eremita. O eremita, que é aquele que quer ficar escondidinho do mundo na hora que ele não tá se sentindo bem. É como se fosse literalmente o caranguejo sair da carapaça dele e se expor em uma grande multidão, onde o risco dele se machucar é eminente. E aí ele precisa pegar essa luz e ir para um cantinho escuro e iluminar a si próprio. Deixar de doar. Quem tem mania de fazer muito pelos outros acaba esquecendo, né, de si próprio. É como se fosse errado você escolher você, e não é. Não tem nada de errado em você escolher fazer aquilo que é melhor para você nesse momento. Você não tem medo de decepcionar ninguém, você não tem medo de criar um conflito, você não tem medo de ficar triste por fazer alguém, talvez, triste. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, assim, sabe? Existe uma grande capacidade de olhar para cada sentimento e não embarcar na dor de cada um ou na alegria de cada um. Porque o sentimento, ele é o sentimento por si só, né? A gente não tem como falar que a minha dor é maior que a sua. Porque não existe medida para isso. Acho que essa que é a beleza dessa vida terrena,
que nós podemos passar pelas mesmas situações na vida, as mesmas dores, traumas, parecidas naquilo que a gente tá ali, ó, verbalizando, porque colocar em palavras um sentimento é muito difícil. Você tem que sentir ele muito. Você tem que conseguir sentir tão perfeitamente em todas as possibilidades, em todas as versões, para você poder ter propriedade de fala, talvez, sobre isso. Uau! Agora foi mind blowing, ó, explodiu toda a cabecinha. E o que tem na raiz dessa questão? O que tá te dando apoio nesse subconsciente que talvez você não consiga lembrar, acessar, sentir? Foi a carta do 10 de copas, gente. Para tudo que esse portal canceriano tá vindo na alma. Olha isso. O 10 de copas é quando você, em cada uma dessas copas, viveu tantas experiências. Quando você chega lá em cima, é o final, não tem mais. Dali, você só vai para um momento de expansão de consciência, onde você se sente mais iluminadão, assim, vai. Que aqui é a conclusão de tudo aquilo que você sentiu. É quando você olha para trás, para baixo, para os lados, para tudo que aconteceu e você fala: uau, foi bastante, hein? Mas de cada uma dessas cenas, dessas memórias, dessas dores excruciantes, teve um aprendizado. Um aprendizado que precisa ser transmitido. Eu sempre falo, se eu tivesse que escolher um tema para minha vida, seria compartilhar é cuidar. A gente precisa falar sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente precisa tentar explicar como é que dói em mim. E você me explicar como é que dói em você. E nessa conversa, a gente vai conseguir descobrir, na verdade, uma terceira dor, que é a mescla da minha com a tua. E parar com essa coisa de separação, esse lado é bom, esse lado é ruim, essa coisa de ficar nessa dualidade o tempo todo, de ter que escolher um lado, ter que escolher um partido, ter que escolher um time, ter que escolher qualquer coisa. A gente não pode ficar nisso, de eu preciso escolher. Eu acho que a gente precisa criar algo novo, criar uma conversa nova, criar uma opinião nova. E essa troca aqui é sobre isso. A gente está criando uma nova consciência sobre o que olhar para as nossas emoções pode nos permitir fazer. Uau, é muito poderoso. E aí a carta que saiu nos 6 meses passados, né, a carta do passado recente, saiu a Princesa de Discos. Essa carta representa o pajem de ouros no baralho tradicional. O pajem de ouros, ou a princesa de discos, é aquele momento onde a gente recebe o nosso diplominha. Aqui na Terra, de sensação. Putz, olha aí, consegui sentir um pouquinho de tudo. Talvez eu tenha vindo nesse mundo como alface, como um moranguinho, como uma árvore. Já passei por todas as etapas, já senti um pouco da perspectiva de cada um. O naipe de ouros, ele fala sobre a praticidade, sobre essa vida da rotina, do que a gente cria, desse ato do levantar da cama e ir lá e fazer todo dia. Para alguma coisa na nossa vida se materializar,
você precisa fazer uma ação. Porque não adianta ter uma ideia na cabeça magnífica, brilhante, que o mundo inteiro ia querer, se você não se movimenta. Então, dá medo, te deixa inseguro. Porque você acabou de sair lá da faculdade, vamos assim dizer, com o seu diplominha, mas você não se sente ainda. Parece que você só tem a roupa, né? Vamos fingir que a gente é doutor. Só tem a jaquetinha, o jaleco do doutor, mas você ainda não se sente um doutor seguro de si para ir lá e fazer uma cirurgia. Porque isso a gente vai adquirindo no decorrer dos dias. É isso, né? Poderoso. A gente, meu Deus, como a gente é insistente em achar que qualquer coisa que a gente vai fazer no mundo tem que estar perfeito. Não, não tem que estar perfeito. A construção de alguma coisa fabulosa, ela está completamente relacionada àquela determinação. Ela está relacionada a essa paixão que nada, nenhum mau humor, nenhum pensamento negativo vai conseguir te parar. Você simplesmente vai lá e vai fazer. Porque o sentimento que ocorre num movimento desse é muito mais prazeroso do que qualquer outra atividade que você tivesse que fazer no seu dia. Vou confessar para vocês, isso é o que eu sinto aqui agora. Tá aqui, olha. Trocando, me conectando com uma sabedoria que é uma sabedoria muito antiga e que foi, de certa maneira, escondida da gente por conta de folclore, né? Misticismos e medos. Ai, tudo isso é bruxaria. Olha essa carta, que bruxona, hein? Obrigada. Porque é isso que eu quero ser, bruxona mesmo. Sem medo do que vão falar. Gente, a gente tem medo, a gente tem muito medo de viver. Medo do quê que vocês têm? Medo de morrer? Se essa é a única certeza que a gente tem na vida, é da morte. Qual que é esse medo que te paralisa o tempo todo de fazer uma coisa que te faz bem? É tipo isso, né? E aí, uau, eu não tinha visto, porque eu não tô olhando para as cartas, hein? Para não, né, não ter aquela visão já global. Nos 6 meses daqui para frente, quem é que você quer se tornar? A rainha de ouros. A rainha de discos. Você quer deixar de ser essa menina ou rapaz inseguro e se conectar com essa força, que é a mistura do quê? Aqui a gente tem a dança entre dois elementos, é a terra que está pela primeira vez na terra. É um momento que a terra se encontra com a terra, ela percebe que ela é um ser também, que pode, né, se comunicar de alguma maneira com todos os elementais, as rochas, os tijolos que construíram as casinhas que a gente mora. É isso, é uma conversa entre tudo aquilo que surgiu ali dessa terra. Mas ainda é tímida, porque ainda está começando a criar coisas, materializar coisas, fazer as ideias virarem, né, uma contação de história, uma leitura de tarô, um produto que vai vender ali na prateleira da lojinha da esquina. É isso, é ainda o começo. E lá na frente o que acontece é o empoderamento desse movimento, onde a gente, a rainha de discos, ela é a conexão da terra com a água, é onde a gente permite que a água, que são as nossas emoções,
elas simplesmente venham para nutrir essa terra e não para enlamear tudo, né? Porque se a gente chegou nesse posto de rainha, é quando a gente tem esse controle emocional diante das situações que a vida vai trazendo. Cada dia é um fator externo que vem para talvez te desestabilizar. E aí, como que você recebe essas águas? Como que você vai receber essas águas? O que dá sustentação para um oceano é a terra. É a terra. E como é que a gente vai fazer essa conversa e chegar nesse ponto de equilíbrio de 50% cada, né? 50-50. É bonito. Nossa. Essa conexão com a rainha de ouros é a certeza de que a estabilidade, ela não vem daquilo que está acontecendo fora. Do melhor emprego que você já conseguiu, do melhor carro, a melhor casa. A rainha de ouros, ela consegue olhar para dentro e perceber o que realmente é riqueza. A riqueza, talvez, ela foi proporcionada numa viagem incrível que esse carro me proporcionou, não o carro. Se é que vocês me entendem. A rainha de ouros, ela consegue olhar para casa que ela vive dentro todos os dias e cuidar de cada espacinho com muito amor e generosidade. E não com a sensação de que aquela casa são só paredes de concreto. Porque é essa casa que foi construída com elementais que está te protegendo do frio, do calor extremo, de uma ventania. São esses próprios elementais que protegem a gente quando lá fora eles não ficam tão felizes com tudo que a gente está fazendo, né, com o meio ambiente. É uma viajada, né, mas é isso, espero que vocês entendam um pouco dessa visão quando a gente está conversando com os elementais o tempo todo na vida da gente. O tarô, ele é mais um dos elementos magníficos que a gente pode aí criar essa conversa. Mas é você poder olhar para a água e perceber o quão vital ela é na tua vida. A água, ela é aquele primeiro momento de conexão quando você sai da cama. Porque quando você sai da cama, você vai querer provavelmente ir ao banheiro liberar seus fluidos internos através de água. Você vai lavar suas mãos, vai lavar seu rosto, vai escovar seus dentes. Eu escutei isso de uma astróloga maravilhosa em um livro que fala sobre os elementais. Ela chama Debra Silverman. E é isso. A água, ela tá em cada segundo da nossa jornada. E o fogo? Aonde que existe o fogo aí? Na sua vontade de querer levantar da cama. Hoje eu não tinha esse fogo. Eu não queria sair da cama para vir aqui fazer uma coisa que eu amo. Na verdade, não. Eu não queria sair da cama porque eu ia ter que trabalhar. E era isso que eu não queria. E aí é isso. É ter coragem de fazer aquilo que você quer fazer. Simplesmente na hora que você quer fazer. Ai, é mimada. Ai, é irresponsável. Eu tô oferecendo um momento de cuidado, de amor próprio e de respeito a mim mesma. Simplesmente por querer fazer alguma coisa que não tira energia de mim, mas que me traz energia, que me preenche. Tá bom. E aí, o que tá acontecendo aqui, né? Do lado de fora. Tudo que tá acontecendo no externo que, de certa maneira, mexe um pouco com a gente. A nossa mente e o nosso coração tá conectado com mais prosperidade e abundância, porque é isso. Essa rainha de copas, de ouros, me perdoe, ela fez a gente acessar esse lugar que a abundância, ela é infinita. Ninguém consegue tirar de você, porque é uma felicidade tão extasiante
que não tem como ninguém tirar de você. A abundância, as duas situações, hein, de completude aqui, ó. 10 de copas e 10 de ouros. De novo, a água conectando com a terra em pleno equilíbrio. 50-50. É isso que o tarô faz. Ele consegue reafirmar para você certas mensagens que você recebeu, né? E o bonito de ver é que o 10 de ouros, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a sua capacidade de materializar daí aquilo que você aprendeu aqui no 10 de copas. Aqui ainda era só sentimento, era só sensação de que podia dar certo, era, né, aquela certeza de que é isso mesmo, é o caminho certo, é onde você vai poder fluir, né, e dançar da melhor maneira com essas águas internas que o tempo todo te movem. E aqui é quando você faz isso, põe no mundo. O que eu tô fazendo aqui agora, né? Colocando pro mundo, conversando aqui com vocês, ou conversando comigo mesma. Que é sempre isso. Toda vez que a gente senta numa mesa e vai fazer uma leitura, que seja uma leitura coletiva e sincrônica para quem caiu e assistiu esse vídeo agora, é sobre isso. As cartas conversam muito com o nosso subconsciente, com o nosso lado mais sombrio, aquilo que você não estava querendo olhar ainda, e aí a carta vem, taca na sua cara, fala, olha, vamos lá, né? O que está acontecendo no campo espacial, né, para te ajudar a fazer esses movimentos? Saiu a carta da força. Ela é chamada de Lust nesse baralho, que é você ter plena noção daquilo que te dá prazer ou não na vida. É você não precisar fazer força para fazer aquilo que você quer criar no mundo. Quando a gente tem que fazer força para acordar e ir pro escritório, isso não faz sentido. Isso tem que ser leve, tem que ser dócil. A gente tem que levantar juntos, eu e essa força interna, a motivação que me faz acordar, e que isso não seja pesado, não seja brutal, não seja agressivo de vez em quando, porque você sai batendo o pé mesmo. Não, a gente quer é poder levantar junto com essa força e sair dançando por aí. Olha que belezura, gente. Essa energia feminina que consegue domar esse leão interno. É como se fosse uma dança, talvez, entre o masculino e o feminino, que habita a nossa essência. Como que é que eu vou colocar em equilíbrio esses dois pontos? Porque aqui é um arcano maior falando, olha para dentro. Sai dessas coisinhas do mundo aqui, ó. O que você sente, o que você criou, sai disso. Aqui a gente tinha ali o amparo do eremita, né, que tava querendo se excluir, cuidar desse mundo interno, sozinha. A mensagem aqui era essa, a gente estava querendo cuidar desse mundo interno sozinhos, sem opinião alheia, sem ninguém falando o que é melhor você fazer, deixar de fazer, ser ou não ser. E aí aqui a gente retoma essa força quando a gente olha para ela sem ficar assustado. A gente vai falar, não, vamos junto, vamos mais para onde eu quero ir. É essa coragem de desbravar o mundo sem ter que fazer alguma coisa que não está lhe trazendo este prazer. Lindo, perfeito. E aí, na posição daquilo que a gente não quer, ou que talvez está criando aí um certo conflito interno, saiu a carta do 8 de ouros, 8 de discos. Que é como se fosse o quê? O número 8, na numerologia, as pessoas já sabem aí, né? Que é o número do din-din, da abundância. A simbologia do número 8 é o infinito, infinitas possibilidades de tudo acontecer na vida, oportunidades, né? Lembranças boas,
criações, inúmeras oportunidades de ser a sua melhor versão. E essa carta saiu aqui na posição daquilo que está sendo difícil, talvez, para mim, para você. Aceitar. Tá tudo bem. O 8 de ouros é um momento onde a gente tem que fazer o sacrifício de ir lá, colocar a nossa arte para o mundo. Que a nossa arte seja aí cuidar de um doente dentro de um hospital. Que a nossa arte seja dançar num palco. Que a nossa arte seja cozinhar para o seu jantar fabuloso. Que a nossa arte seja cuidar de crianças. Que a nossa arte seja contar histórias através de um tarô. É sobre isso. A gente tem que ter esse prazer que está aqui, tentando nos fazer lembrar que a gente não consegue ir lá, levantar e fazer a repetição de novo, de novo e de novo e de novo, para que esse seu serviço se torne perfeito. O aperfeiçoamento, ele só vem com essa prática repetida. Isso em todos os campos da vida, né? A gente precisa ler para conseguir memorizar mais palavras, ter um vocabulário mais expandido. A gente precisa ir para academia fazer atividade, né, de puxar o ferro para poder lembrar os nossos músculos como é que ele se movimenta para ele expandir, crescer, se fortalecer. A gente precisa ter esse momento que talvez possa parecer chato e incômodo, porque você vai ter que fazer de novo e aí você já acha que aquilo não é tão exciting, não traz mais aquela vontade de uau, é isso que eu quero, eu vou levantar correndo para sair fazer, que nem quando a gente era criança, sei lá, e acordava no Natal, sabe, essa alegria na alma de querer ir lá e fazer acontecer alguma coisa, que fosse com um brinquedo novo, né? Mas antes de ter um brinquedo novo, talvez a gente teve esse primeiro momento de encontro, né? Com essa felicidade pura, que é pura, onde você fica muito elétrico. E acho que é isso que tá faltando, é encontrar esse prazer na repetição, encontrar esse prazer no ter que mostrar a cara todo dia, no ter que fazer um esforço de olhar para essa força e não ficar com medo, de olhar para essa força e falar, deixa eu subir em cima de você e usar um pouco da sua energia para eu poder me recarregar também. Porque uma troca de energia com alguma coisa que você realmente ama fazer alimenta a tua alma. E esse tipo de alimento é melhor do que alimento comido, hein? Porque as comidas que a gente vem comendo ultimamente é comida ruim demais. Tudo muito químico, né? Que nos adoece o corpo. Ah, e é gostoso? É gostoso. Você não come? Como? Como e sinto os impactos disso. É a gente ter essa autorresponsabilidade de fazer a escolha errada e falar, não, eu fiz a escolha errada e assumo as consequências, né? Essa é a autorresponsabilidade que essa rainha de ouros aqui, ó, falou. E aí, fez? Agora assume. É tipo isso. Ai, gente, que leitura linda. E aí a mensagem final, aonde a gente vai chegar daqui 12 meses aproximadamente, que essa é a energia aqui da conversa na mesa, saiu a carta do Fool, a carta do louco, que é a gente poder recomeçar a nossa vida inúmeras vezes. É a gente poder recomeçar trocando de trabalho, mudando de casa, terminando um relacionamento, se sentindo bem consigo mesma, solteira, podendo viajar sozinha pela primeira vez, fazer escolhas que não tem ninguém envolvido, simplesmente você. É você
fazer escolhas erradas às vezes também, que mesmo no errado, tanta coisa de aprendizado vem. Acho que essa que é a pureza de ser esse tolo, esse louco, porque a gente vai explorar o mundo como quando a gente chegou aqui, com essa inocência daquele bebê que acabou de chegar aqui, não sabe nada de nada, não sabe falar uma língua ainda. Inúmeras possibilidades de língua falada podem acontecer, depende de onde essa criança nascer, ela vai aprender a se comunicar de um jeito, a se alimentar de outro. Que loucura, né? Por que será que a gente escolheu esse exato local, com esses pais, com todas aquelas pessoas ali dentro do seu círculo, né, de familiar, de amigos? É a gente voltar a ter essa pureza de querer viver a nossa melhor versão. Esquecer tudo que falaram pra gente. Ai, mas você já é muito velha pra fazer isso, vai de novo mudar de país, vai de novo trocar de emprego. Mas o que essa escolha pode me trazer é tão grandioso. Traz situações que não são legais, obviamente, porque você tem que zerar o game e voltar a fazer tudo de novo. Se conectar com pessoas na sua vizinhança, arrumar um emprego, se sentir novamente encorajado e seguro de si. É difícil mudar, a gente não quer. Nós não queremos mudanças na vida. Só que esse carinha veio nos dizer para a gente poder se conectar com essa essência mais pura de falar, meu, quer saber? Hoje eu vou meter o pé e vou fazer aquilo que me faz bem. Hoje eu fui corajosa, porque eu fiz isso. E você? Aonde será que está essa coragem aí dentro de você? Me conta aqui.